Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Hamilton Nogueira. A gente dá início agora a mais um conteúdo relativo ao projeto Fábrica de Programadores. Você já ouviu falar? Nós estamos na terceira edição desse projeto. É um projeto por meio do qual busca-se capacitar. Hoje nós estamos em torno de 2.000 vagas, sempre preenchidas com jovens, adolescentes, que buscam entender um pouco, ter contato com a lógica algorítmica, ou seja, uma necessidade do mercado, uma necessidade também da nossa história do Ceará, capacitar, buscar levar conhecimento de ponta para jovens e adolescentes em busca do desenvolvimento econômico, social, enfim, familiar. Há uma necessidade muito grande do mercado de desenvolvimento, desenvolvedores, analistas de softwares, de aplicativo, e o Fábrica de Programadores propõe essa abordagem por meio do game, como fator motivacional. Jovens vão desenvolver seus games, seus softwares, seus códigos, e ali tem um contato de uma forma mais lúdica com esse universo necessário que é o do código de software. Então a gente tem uma série de conteúdos que a gente busca qualificar esse projeto, não necessariamente diretamente a respeito do software, mas uma série de conteúdos de tecnologia, de uma vida nova, de um mundo novo. A gente nominou esse programa como uma nova vida digital, porque tem a ver com formação, com expectativa de vida e com institucionalidade. Instituições que usam sua força para capacitação, para conhecimento, para novas inteligências, e no caso aqui da nossa convidada, que é da Universidade Federal do Ceará, tem uma ampla relação com a sociedade de diversas formas, não só da formação de pessoas, mas de uma formação de autoestima, de artes e de diversos braços de atuação na sociedade. A gente tem o prazer de receber, então, a Diana Azevedo. Ela é vice-reitora da UFC e também pró-reitora de Relações Institucionais. Eu disse errado, mas você vai me corrigir já. Ela é engenheira química e a gente vai conversar aqui na próxima meia hora. Diana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos aí a agenda da UFC tem se tornado cada dia mais intensa, e você, obrigado por destinar um tempo aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Hamilton. Eu queria saudar todos aqueles que nos veem, nos escutam, e é um prazer poder conversar um pouco dentro desse projeto. Eu brincava com você que eu sou pouco digital e muito analógica, até pela minha geração, mas estamos aqui para contribuir. Pois, por incrível que pareça, eu também tenho eu gosto do analógico. Não acho que o digital tenha que ser o protagonista de tudo. Eu acho que o digital é um agente facilitador, mas a gente não pode perder o protagonismo da vida analógica. E essa complementaridade é fundamental até para enfrentar algumas questões que hoje são desafiadoras, como saúde mental, como a decisão da nossa vida, para onde a gente vai. Não é o software nem a rede social que tem que determinar nosso comportamento, é o nosso comportamento que tem que determinar o que está na rede social. Então, a gente tem muitos desafios aqui. Sobre desafio, eu queria começar. Você é uma doutora em engenharia química, foi a sua área de atuação, de estudo, e você chega hoje numa vice-reitoria de uma instituição absolutamente importante. Com que olhar? O que hoje, das diversas dificuldades e desafios do mundo, qual é o olhar que você coloca no Ceará? O que é prioridade? O que dá para fazer? O que você tem como mais importante nesse seu papel? Muito bem, pergunta muito ampla, né? Mas, de fato, indo direto ao ponto, como engenheira que sou, eu diria que um grande desafio da universidade, que ela abraçou desde o seu fundador, Martins Filho, é fazer o regional, aliás, fazer o universal pelo regional. E essa frase encerra muitas coisas. Primeiro, ele dizia, como universidade no Nordeste, nós servimos ao meio. Então, a diminuição das desigualdades sociais, levar a riqueza, e aí quando eu falo em riqueza, eu falo não só em riqueza financeira, mas riqueza
cultural, riqueza até espiritual, né, para os rincões do Ceará. Né? E nesse sentido, a Universidade Federal do Ceará, que agora completa 70 anos, e que a gente se orgulha de ter sido a universidade mãe de todo o ecossistema de ensino superior que nós temos hoje no Ceará, ela começou lá em 1954 como uma unidade que se concentrava eminentemente em Fortaleza, mas praticamente só em Fortaleza, e formando a elite da elite da elite, que já foi algo importante. Né? A formação e a fixação das elites que antes tinham que ir para o Rio de Janeiro ou para a Europa para estudar. Naquele momento cumpriu o papel. Naquele momento cumpriu o papel. Mas no século XXI, essa universidade se expande, vai para o interior, né? Primeiramente vai lá para a região do Cariri, que eminentemente era uma região de influência muito maior de Pernambuco do que propriamente do Ceará, então normalmente o caririense ia estudar em Recife, né? E aí a gente já chega com uma instituição com faculdade de medicina como primeiro curso. Esse campus ele cresce de maneira tão pujante e aproveitando, obviamente, todas as políticas públicas em nível federal de expansão, que rapidamente nós já temos 10 anos de Universidade Federal do Cariri. Então a gente já começa esse processo de internacionalização que hoje abrange 5 outros campi. Quixadá, Sobral, Russas, Crateús e a mais jovenzinha, que tem tudo a ver com o tema, Itapajé, que é um polo, junto com Quixadá, um polo de tecnologia de informação. Salvo engano, raríssimos ou únicos campi temático do Brasil. Não tem muitos temáticos, os dois, na verdade, né? Tanto Itapajé como Quixadá são campos vocacionados. Só o tempo dirá se isso irá se expandir para outras áreas, mas são vocacionados para vários aspectos relacionados à engenharia da computação e tecnologia de informação. O que há aí uma grande ousadia, porque se nós pegarmos algum pensamento de 10, 15 anos atrás, não seria a temática tecnologia para essas regiões. Provavelmente não. Mas os demais campos os demais campi que eu citei também vêm, e aí voltando um pouco para os desafios, a tecnologia da informação tem uma proporção, ou adquiriu uma proporção, inclusive, de atração dos jovens, que não é só este fator, mas muitas vezes a gente sente falta, por exemplo, de jovens em carreiras básicas, como, por exemplo, engenharia. Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Nós estamos enfrentando atualmente, é um fenômeno mundial, mas no Brasil ele se reflete muito bem, uma queda, por exemplo, na procura pelos cursos de engenharia. E aí a gente tem que fazer um meia-culpa, que são cursos longos, são cursos que, em geral, o profissional tem contato com o que, de fato, ele vai fazer lá pelo meio do curso, diferente do médico que ganha o jaleco no momento em que ele ingressa dentro da instituição, né, dentro do seu curso. E cursos que dependem muito da temperatura da economia. Então, a empregabilidade é de fato restrita. Exige uma resposta mais instantânea, e a universidade tem um tempo de maturação maior. Isso normalmente é um conflito para o jovem. Mas eu dizia isso porque, além dos 2 polos temáticos, esses outros campi que são Crateús, Russas e Quixadá eu já mencionei. E Sobral, né, vem com os cursos clássicos que antes eram privilégio da capital, que são cursos de engenharia elétrica, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia da computação também, que nós temos em Russas, e medicina. Então, os cursos clássicos que antes eram privilégio da capital, como maneira não só de fixar essas pessoas no interior. Então, uma grande dificuldade, por exemplo, é você ter médicos, engenheiros e advogados que decidam ir morar no interior. E o fato, a presença da universidade gera todo um ecossistema de fixação de riqueza e de pessoal, de capital humano nessas regiões. Além da fixação, como estimular a questão do desenvolvimento de pesquisadores? Principalmente porque hoje o mercado bate a porta cedo do jovem. Eu ouvi falar de Quixadá, segundo semestre, terceiro semestre já estão sendo seduzidos em euro, em dólar. E isso não é fácil para uma população, para um povo que passou
décadas lutando pela sobrevivência, de repente alguém bate na sua porta oferecendo um bom salário. Mas nada disso vai avançar se a gente ficar dependendo de pesquisador do exterior. Tem que produzir a nossa inteligência aqui. Como uma pesquisadora nível A, vê essa divergência, e isso talvez eu possa chamar de um problema, ou pelo menos é uma semente que gera um problema de mercado. Eu vejo com esperança. Sim. Em geral, um campus quando inicia, obviamente que a atividade precípua e principal em que mais gasto de energia vai ser despendido é na formação do profissional, é no curso de graduação. Mas a gente sabe bem, é conhecido o tripé ensino, pesquisa e extensão. Sim. Então a gente não faz um profissional somente com sala de aula, ou somente reproduzindo conhecimentos. A gente gera nesse processo também conhecimento. E aí a universidade no campus de Fortaleza tem uma larga experiência nesse sentido. E os professores que estão nessas unidades do interior, de uma maneira geral, eles já trazem uma experiência, talvez as condições infraestruturais não sejam as mais adequadas, mas eles já trazem a experiência de eles mesmos terem vivenciado projetos de extensão, de terem sido formados em programas de pós-graduação na capital. Então, a grande maioria desses professores, mesmo no interior, tem o mestrado ou doutorado. Então, talvez não seja de conhecimento do público em geral, o Polo de Quixadá já tem um programa de mestrado estabelecido e aprovado pela CAPES, eu acho que já deve estar no seu 4º ou 5º ano. Já? Já. A Universidade de Quixadá tem quantos anos? Vou fazer as continhas aqui, porque ela fez 10 anos em 2016. Está com 15 anos, isso mais tudo, ou menos. Já tem tudo isso, o campus de Quixadá. Tá. Exatamente. O campus de Russas, que é bem mais jovem, deve estar ainda não completou 10 anos, já teve o seu curso de mestrado em engenharia civil autorizado. Tem um parque tecnológico, obviamente, vocacionado para as atividades do seu entorno e ainda de uma envergadura muito pequena, mas eles... eu vejo com esperança exatamente por causa do capital humano que está lá. Sim. Eu estava conversando também num evento de enfermagem, não é o UFC, mas é a Unilab, que é cria da UFC. Eles têm um programa de mestrado em enfermagem que vai abrir já o doutorado. Então, essas coisas são extremamente importantes por você levar a inteligência para o interior. Não é a solução de tudo, ainda tem muitos desafios aí entre aproximar o conhecimento... Mas é um grande motor de movimentação e de transformação social. Sem dúvida nenhuma. E a minha pergunta seria exatamente essa. A UFC acompanha essa transformação, mesmo que de forma empírica, já se percebe resultados de transformação efetiva no entorno desses campi? Sim, já se percebe resultados efetivos. A atração de novos negócios em torno desses cursos que são estabelecidos no interior, isso já acontece. A gente precisa mapear, isso é um dos desafios dessa gestão, é de fato mostrar à sociedade de forma palpável qual é o ganho daquele seu entorno, mas a gente pode citar vários exemplos de profissionais que inclusive se fixam lá no seu lugar com inovação, com empreendedorismo nessas regiões. O professor mais quer ir para lá ou os que estão lá mais querem vir para cá? Olha, esse movimento é dinâmico. Claro que tem situações pessoais em que pessoas, pela oportunidade do concurso, se colocaram naquela instituição, mas que possuem todo o seu entorno familiar e suas raízes em Fortaleza. Tem esses movimentos, mas a gente observa coisas interessantíssimas de pessoas de outros estados, inclusive da federação, que vêm para cá e adotam aquele território como seu. Então, no campus de Russas, por exemplo, no curso de Engenharia Civil, há vários exemplos de pessoas de Minas Gerais, da Bahia, que ali se fixaram e constituíram família. É um movimento que, no primeiro momento, a gente tem a impressão que é muito mais querendo sair do que ficar, mas acontece muito da pessoa, inclusive se fixar residência, família, levar toda a sua família, ou mesmo pessoas que nasceram lá, vieram para Fortaleza e fazem um movimento de volta. Esse eu acho que é o mais gratificante. Isso parece ser o mais lírico e mais bacana. Isso. Só uma nota
romântica e lírica, como você fala. A primeira diretora do Campus Crateús, professora Maria Elias, é egressa de Crateús. Que bacana. Então, do ponto de vista pessoal, como deve ser grato, né, você poder dar essa contribuição para a sua terra natal. De Russas também, professor Lindbergh. E do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, é preciso criar uma classe média forte, descentralizada da capital. Com certeza. E que o Estado cresça forte, não um ou dois ou três municípios. Deixa eu lhe dar um outro dado. Na nossa gestão vai se formar, acho que na próxima colação de grau, o 1.000º médico formado em Sobral. Muito interessante, muito bom. 1.000º médico de Sobral apenas. Só de Sobral. Só de Sobral. Isso, eu pergunto sobre essa questão da formação no interior, porque tem a ver com a sua pró-reitoria, que eu falei errado no começo, que é a interinstitucionalidade. Não tem, me corrija se o escopo não for bem esse, mas para você colocar campi no interior, e acompanhar esse desenvolvimento de resultados, você tem que dialogar com prefeitura, você tem que dialogar com empresas, você tem que ter todo um arcabouço legal para recepcionar essas empresas e projetos, e etc, etc. É disso que cuida a sua pró-reitoria? E não só. Essa pró-reitoria tem a sigla PROINTER. Ela originalmente começou com uma coordenadoria de assuntos internacionais. Na gestão do professor Henri, lá para os anos de 2016, a Coordenadoria de Assuntos Internacionais adquiriu uma envergadura que pedia a criação de uma pró-reitoria para dinamizar as relações da UFC com outras instituições internacionais, os intercâmbios que na época eram muito intensos. Nós passávamos pela época do programa Ciências Sem Fronteiras, no governo da presidente Dilma, que foi um esforço hercúleo de internacionalização. Muitos estudantes, ainda na graduação, tiveram a experiência de estar 1 ano em uma instituição internacional. Então, clamou pela constituição de uma pró-reitoria que, para o popular, quem nos ouve, equivale aos ministérios ou às secretarias estaduais e municipais. E daí a força institucional para poder tocar esses projetos. Exatamente. Então foi criada em 2018 a PROINTER. Só que a PROINTER, além de abarcar a parte de internacionalização, começou a abarcar também a parte de empreendedorismo e de inovação. Claro que em muita sintonia e diálogo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tem uma zona ali cinzenta, né, entre e é bom que haja entre a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo. E mais recentemente, na nossa gestão, a gente quis dar à PROINTER, além desses 2 caráteres que eu já mencionei, também o caráter de relacionamento com as instituições. E aí esse relacionamento com as instituições passa desde o que você está mencionando. E aí eu vou citar alguns exemplos, não é só a pró-reitoria, mas é num diálogo muito estreito com o gabinete da reitoria. Eu vou citar alguns exemplos que estiveram na mídia. Nós estamos instalando uma estação científica e um centro de educação em turismo ecológico em Jericoacoara. Obviamente que isso não saiu do nada, né? O nosso Instituto de Ciências do Mar, Labomar, já tinha vários projetos em colaboração com o ICMBio, que já está instalado lá na região de Jericoacoara. Mas isso exigiu um diálogo com a prefeitura para a cessão de terrenos, isso exigiu um diálogo em nível federal para incluir no plano de aceleração do crescimento os recursos que são necessários, exatamente. E eventualmente, inclusive, pessoal adicional. Né? E esse é apenas um exemplo. O outro exemplo também que está muito midiático e envolve também o Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, é a sua transferência nos próximos anos para o que a gente já está chamando de Campus Iracema. As pessoas estão dizendo que é o aquário, é só o aquário, mas não é só isso. É a ocupação daquela região pela universidade. Tem uma marca aí a ser trabalhada e vai ser difícil tirar esse imaginário de aquário e transformar em produção de inteligência, de UFC, etc. Verdade. Mas é um grande desafio e eu acho que bastante rico, né? Com certeza. A gente sabe bem, nós habitantes de Fortaleza, que aquela região e às vezes com os nossos colegas que lidam com o mundo aí do digital, fazem muita comparação lá com o Porto Digital de Recife, né? Uma região que foi revitalizada pela presença de um ecossistema ligado à tecnologia da informação. Então, aquela área que é tão cara para nós fortalezenses,
né, que é a Praia de Iracema, o Dragão do Mar, toda aquela região passa por soluços, eu diria, né? Soluços de revitalização. Essa comparação com o Porto Digital de Recife incomoda? Ela serve de estímulo? Como é que vocês ouvem isso? Principalmente do Iracema Digital, aquele espaço ali de debate constante. Como é que vocês recebem isso, essa comparação? Olha, eu sou uma pessoa sempre positiva, eu gosto de ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então, as provocações e as comparações, eu prefiro encará-las como um desafio a se igualar, porque o que é bom a gente imita, né? Sim. Ou, inclusive, a superá-los. Sim. Então, Pernambuco e Ceará são rivais históricos, mas a gente se ama, né? Porque eu acho que um fica realmente provocando o outro numa competição, que eu diria que é uma competição mais do bem. Obviamente que existem os exageros, os ressentimentos ou os ranços, mas eu prefiro ver como uma competição que leva os dois a Hoje a gente baterem olha, suas marcas e crescerem. A gente olha com um certo incômodo, não quero usar a palavra inveja, mas um certo incômodo para o porto lá de Recife. Quando é que a senhora acha que vai ser o contrário? Eles vão olhar assim para a gente e dizer, rapaz, o que acontece? Por que eles passaram da gente? Olha, a gente, agora eu não estou falando desse universo relacionado, mas eu estou falando de ciência e tecnologia de uma maneira geral. De vez em quando a gente tem marcas que ficam se bicando um com o outro. Na minha área mesmo, para citar um exemplo, engenharia química, nosso programa de pós-graduação aqui no Ceará, ligado ao UFC, se iniciou em 2001. E quem foi um grande patrono, baluarte, que pegou na nossa mão e disse, olha, se monta um programa de pós-graduação dessa maneira aqui. Foi um cearense, adotado por Recife, que fez sua vida toda na Universidade Federal de Pernambuco. Né? E assim, com a tutela dele e do grupo a que ele pertencia, de pernambucanos, nós tivemos um programa de pós-graduação aprovado e, em algum tempo, em avaliação, nós superamos o programa de Pernambuco. Mas eu vou repetir a pergunta de uma forma diferente. Ok. Quando é que a gente vai ter orgulho do campus Iracema? Bem, se eu tivesse bola de cristal, aí eu lhe diria, a partir de 2026 em diante, a gente... Mas eu tenho certeza que há um planejamento ali, planejamento orçamentário, de começar uma operação, Quando é que a senhora acha que aquilo ali vai estar funcionando de forma mais efusiva, gerando gente visitando? Inclusive. Eu lhe falaria, inclusive, em nome do nosso reitor, que dos legados que ele quer deixar ao final do seu mandato, ou o primeiro mandato, vejamos, né, que será em 2027, será esse campus inaugurado. Certo. Com o Instituto de Ciências do Mar. 2027 funcionando efetivamente, já produzindo inteligência. Sim. Ok. Bem, essa é a nossa expectativa, mas a gente sabe claro. que uma parte está no plano de aceleração de crescimento, tem coisas que vão acontecer mais imediatamente, que é a questão do Instituto de Ciências do Mar, tem outras que estão no nosso radar, como, por exemplo, provavelmente o curso de Arquitetura, Urbanismo e Design, que hoje funciona no Benfica, provavelmente se instalará também nesse campus de Iracema, e tem todas dinâmicas relacionadas, inclusive, ao relacionamento com os territórios locais, como o Poço da Draga, que vão dinamizar de uma maneira que a gente não pode hoje prever completamente. E isso já é transformação e acho que já merece um acompanhamento. Sim. E isso já é muito importante. Sim. Eu queria que a senhora falasse também sobre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Em meio a toda essa questão, dá tempo de como é que efetivamente funciona essa coordenação? Pronto. Primeiro esclarecendo que os institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são bem conhecidos dos pesquisadores com a sigla INCT, são projetos de relativa longa duração. Em geral, eles são projetos de 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Financiamento para os INCTs, ou seja, quem dá o selo e diz, esse grupo é um INCT, é o CNPq, que é um órgão ligado ao MCTI, então é um órgão público federal. Só que o INCT se destaca por estabelecer essas parcerias e correlações, inclusive para a sua sobrevivência, com entes privados, com outros poderes públicos, como governos, prefeituras, etc. Normalmente, a sede dos INCTs, historicamente, está muito mais concentrada, como é de se esperar,
em instituições do Sul e Sudeste. Nós aqui no Ceará costumávamos participar de INCTs sediados nessas regiões e fomos líderes em alguns INCTs quando do início da criação desse programa, lá por 2008, o início desse século, particularmente na área de ciências da vida, de farmacologia, biologia. Nas ciências mais duras, a gente não tinha tido, até 2022, nenhum INCT sediado e liderado pela Universidade Federal do Ceará. Então, nesse edital de 2022, quando foram anunciados novos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, nós tivemos 4 INCTs, no primeiro momento, financiados pelo CNPq, e aí eu citaria o que eu coordeno, que é um INCT ligado a processos de captura e utilização de CO2, vários aspectos, 6 instituições espalhadas pelo país envolvidas nesse esforço. Um INCT ligado a estudos de violência, ou seja, em ciências humanas, em coordenação muito estreita, tanto com o programa Cientista-Chefe, como com um grupo que já completa 30 anos de existência, liderado pelo professor César Barreira, que alguns deverão conhecer bastante. Um outro INCT ligado à enfermagem, ao departamento de enfermagem, e um quarto ligado a ciências agrárias. Na verdade, dependendo da envergadura do INCT, você vai ver um prédio escrito INCT, mas ele é, na verdade, um hub, ele é a conexão de grupos de pesquisa que atuam numa determinada temática, e um dos objetivos principais dele é a questão da divulgação científica, dinamizar para a população aquele conhecimento que estava fragmentado naquelas instituições e que começam a trabalhar de forma conjunta, além da questão também de geração de propriedade intelectual, relacionamento com empresas, relacionamento com a sociedade. Então, é mais ou menos por aí. Como é que dá tempo, né, de conciliar com isso? Às vezes não dá. Então, a gente tem que se apoiar no trabalho comunitário e no trabalho conjunto. Por exemplo, eu lidero esse INCT, mas dentro da própria UFC ele envolve 3 grupos de pesquisa que só na UFC movimentam mais de 50 pessoas. Temos também a UES, falando especificamente do INCT que coordeno, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Tiradentes, que é uma particular muito pujante e jovem de Sergipe, a USP, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Catarina. Essa não é a primeira configuração, porque o INCT ele é dinâmico, então pessoas, instituições podem ingressar ou sair dele. Uma questão que eu não quero deixar de abordar com a senhora é, o Ceará sempre buscou redenção, buscou formas de dar salto econômicos e de importância simbólica. Parece-me que esse avanço, esse desenvolvimento dos números da educação é um caminho muito consistente, mas a gente sempre buscou ali algo que desse um impulso maior. Já foi algodão, já foi refinaria, já foi esperança, e hoje o que está sendo falado, às vezes perde força e volta, é o hidrogênio verde. Como é que a universidade vê isso? É de fato um potencial de mudar uma realidade de forma mais rápida? A senhora vê isso com ceticismo? Como é que isso surge para a universidade, para a senhora? Então, eu vejo com otimismo realista. Como é que eu vejo isso? A onda que você mencionou, né? A onda do algodão, a onda da refinaria. Eu preferia, ao invés de chamar a onda ser do hidrogênio verde, eu preferia dizer que a onda é o Ceará como um grande fornecedor de energia renovável, não só para exportação, mas também para o seu mercado interno. É uma indústria nova, ou seja, se eu for querer exportar o nosso sol e o nosso vento, a visionária Dilma Rousseff falava em estocar vento, é nada mais, nada menos do que está se tentando fazer. Como é que eu vou levar o excedente de energia renovável que nós temos aqui para regiões do globo que querem se descarbonizar? Pensando que a gente vive no mesmo planeta, embora a nossa matriz seja 80% renovável em termos de energia elétrica, quando você
pluga algo na parede, ali tem 80% renovável. Né? E como é que é essa situação, se o mundo fosse o Brasil, né? Nós vivemos no mesmo planeta e nós vamos, digamos, sofrer das mesmas consequências do aquecimento climático. Já estamos sofrendo. E já estamos sofrendo. Né? Haja visto que nós estamos presenciando no Rio Grande do Sul. Isso. Então, eu diria que o hidrogênio é nada mais, nada menos do que se encaixotar a nossa energia renovável e poder transportá-la para os mercados que querem se descarbonizar, porque, falando no popular, a combustão do hidrogênio não vai gerar gases de efeito estufa. Vai gerar somente energia e água. Só que isso está tudo por se fazer. Quando eu digo que está tudo por se fazer, é na escala que se imagina. A humanidade sabe como eletrolizar a água e transformar em hidrogênio e oxigênio, uma escala bem pequenininha. A humanidade sabe como pegar gás natural ou biogás ou o que quer que seja e, através de uma reação química chamada reforma, gerar hidrogênio também, numa escala pequena. A petroquímica faz isso há muito tempo. A humanidade sabe pegar hidrogênio e nitrogênio do ar e transformar isso em amônia. Agora, nas proporções que nós estamos precisando hoje, nunca se fez antes. E aí, como engenheira, eu sei que quando a gente amplia a escala de alguma coisa, uma produção de quilos dia para toneladas dia, uma série de outras questões surgem aí. E quando eu digo o otimismo conservador, otimismo realista, é porque a gente tem que se cuidar muito de que o hidrogênio verde ou as nossas energias renováveis, sol e vento, não se tornem uma mera commodity. Né? Porque se a gente pensar somente na exportação dessa energia, é uma indústria de alto custo capital para se instalar, mas que uma vez ela funcionando, ela demanda muito pouca mão de obra. As próprias empresas que estão se instalando aqui reconhecem isso. Então, como é que eu fixo essa riqueza, além dos impostos, obviamente, que essa indústria vai ter que pagar? Talvez na forma com que a comunicação que vai falar, vai tratar sobre essa riqueza, gere motivação para os jovens que vão se capacitar para isso? Para esse mercado? O que resulta nesse disso? sentido, o governo está tentando caminhar em várias frentes. Uma frente é da geração de infraestruturas. Né? Então, a própria infraestrutura de energia elétrica, ela hoje é insuficiente para dar apoio a essa indústria, as potências que vão ser requeridas. Então, eu tenho, digamos, um potencial eólico e um potencial solar gigantesco, muito maior do que a nossa capacidade atual de consumir, mas se eu transformar isso tudo em energia elétrica, eu não tenho um cabo. Assim, incrível, falando, né? Muito no popular. Então, isso é um investimento para ontem, né, das infraestruturas, realmente. E que é um problema global, não, professora? Sim. É chip, é hardware, enfim, infraestrutura está sendo exigida ao máximo diante de toda a necessidade, isso é global. Sim. Bom, além da questão, só para completar, do calcanhar de Aquiles que o Brasil sempre teve, que é a formação e valorização profissional daquele extrato que está entre a educação básica e os engenheiros PhDs, né? É o corpo técnico que, de fato, será necessário para fixar essa indústria, quer seja na forma de hidrogênio, quer seja na forma de placas solares espalhadas em todo o território. A gente precisa de corpo técnico para dar apoio à instalação, assistência técnica e, obviamente, gerar riqueza nesses lugares. Perfeitamente. Senão o ciclo não se completa e não se sabe por que não se completou e por que alguns países estão mais à frente e outros não. Professora, a gente está com cerca de 30 minutos no ar. O que eu não provoquei, o que eu não perguntei, se o mundo deve ser gigante, mas o que eu não provoquei, que a senhora acha importante deixar dito, por favor? Pronto, eu vou mudar completamente o assunto, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Já que a gente está falando de algoritmos, tecnologias da informação, etc., eu queria chamar a atenção para a presença e necessidade de povoar esse universo com mais mulheres. Perfeito, né? Perfeitamente. A gente tem um grupo, aliás, o curso de Engenharia de Computação em Russas, que tem um coletivo feminino que movimenta muito nesse sentido, de atrair
mais meninas para essas carreiras que às vezes não estão no radar. E é um estudo sociológico interessante, né? Por que as meninas, em geral, lá na primeira série, na alfabetização, para usar termos do nosso tempo, em geral, elas são mais concentradas, elas tiram melhores notas e em algum momento... não faz sentido, não há uma explicação plausível. Em algum momento ali na pré-adolescência já se detectou que entre os 10 e os 13 anos elas chegam à conclusão que matemática não é para elas, né? Que física é que horror. Né? Então tem um contexto cultural interessante aí, e voltando lá para Russas, eu queria louvar a iniciativa desse coletivo que se chama Meninas Digitais do Vale, e que são uma das finalistas do prêmio ArcelorMittal Mulher. Talvez elas ganhem o prêmio, mas já são finalistas, o que é uma grande coisa, prêmio, isso, né? Que já é um grande prêmio. Então, um desafio que eu me coloquei ao aceitar postos de gestão dentro da universidade, eu estava antes na direção do Centro de Tecnologia, que é uma escola de engenharia, e aceitei a convite do Custódio esse desafio, é também a visibilização de mulheres em situações em que a gente normalmente não as vê. E certamente a TI é uma delas, a engenharia é uma delas, posições em que você tem que exercer o mando e o poder como CEOs de empresas são uma delas, a reitoria é uma delas. Sim. Então, eu acho que a gente nunca esgota o que puder falar a respeito disso e motivar as meninas. Você também pode estar lá. Acho que em Quixadá tem o InfoGirls, não é isso? Em Quixadá tem o InfoGirl, exatamente, muito bem lembrado, muito bem lembrado. São 2 projetos que eu estimulei muito que submetessem propostas a essa iniciativa muito interessante de uma empresa da área de aço, que também é um outro lugar que a gente vê muito poucas mulheres, né? E que está valorizando iniciativas de mulheres, não necessariamente para promover outras mulheres, mas iniciativas empreendidas por mulheres. Perfeitamente. Agradeço imensamente e foi um prazer conversar com a senhora. Eu é que agradeço. A gente fica por aqui, então, mais esse conteúdo do Fábrica de Programadores, conversando sobre tecnologia de uma forma muito, muito ampla, porque tecnologia hoje é transversal a tudo, tanto na questão da produção de conhecimento de inteligência, como de oportunidades, que é algo que historicamente o Ceará precisa e a gente precisa, de fato, ter muita atenção com esse momento do mundo, que requer muita qualificação e que a gente precisa jogar muita atenção nisso. Por isso, Fábrica de Programadores está na sua 3ª edição, vem promovendo esses ciclos de contato entre adolescentes e a lógica algorítmica, que é uma necessidade do mercado de desenvolvedores, analistas de sistemas. A gente fica por aqui, tendo aí o prazer de ter conversado com a professora Diana Azevedo, que é vice-reitora da Universidade Federal e é, de formação, uma engenheira química. A gente fica por aqui agradecendo imensamente a sua boa companhia e até a próxima. Tchau, tchau.